do meu pastor. Irmãos, um texto muito conhecido, também fácil de interpretação, Romanos capítulo 12. Somente o verso de número 1, por favor. Não importa ser o exemplar bíblico, que possa me acompanhar nessa leitura. Diz assim o sagrado texto: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, em algumas traduções racional ou lógico. Eu quero convidar a igreja a ler todos comigo esse versículo novamente, por favor. A psicologia ensina isso, irmão. Toda vez que você repete, você memoriza. A igreja, juntamente comigo, por favor. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pois bem, irmãos, podemos assentar, fique à vontade. Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Ele, Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui, como foi dito. Dizer aos irmãos que eu também lidero o departamento lá na igreja de Raposa Tavares, departamento dos adolescentes. Quase 20 irmãos, uma benção, né? Por que, de fato, eu abri esse texto para fazermos exposição do texto bíblico? Porque uma das mais necessidades é fazer as pessoas entenderem a importância do que é um culto para Deus. Por exemplo, em textos paralelos da Bíblia, como em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 31, nós temos aquela mulher pecadora que oferece, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos, deita um unguento em seu corpo, e Jesus olha para Simão e fala para ele: está vendo, Simão? Essa mulher, desde que eu entrei, ela não cessou de me beijar até agora. Isso significa que Jesus ele não descarta extravagância. Jesus, de maneira alguma, ele vai inibir as pessoas de poder extravasar em sua presença. Então, culto tem uma certa participação importante na nossa vida. Eu digo isso porque um dos maiores privilégios que nós temos é que, mesmo vivendo dentro de duas eras, conforme Paulo trata em Romanos capítulo 8, de poder prestar o nosso culto para Deus. Portanto, Paulo diz que nós vivemos nessa era por meio deste corpo. Este corpo nos prende no presente momento. Mas nós vivemos também dentro da segunda era, a escatológica, a eterna, por meio de portarmos o Espírito de Deus. Paulo ele expressa no capítulo 8 que a própria criação geme juntamente com dores de parto. Depois, Paulo diz: e não somente esta, a criação, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Depois Paulo diz que o Espírito, ele também geme, porque ele nos assiste. Às vezes o Espírito, ele vê que em momentos nós não sabemos o que pedir, às vezes nós não sabemos o que expressar, às vezes nós achamos que estamos pedindo pão e na verdade estamos pedindo pedra. Às vezes nós acreditamos que estamos pedindo peixe e na verdade estamos pedindo serpente. Então, às vezes, por vivermos nessas duas
duas eras escatológicas, às vezes nós vivemos esta frustração que Paulo também ensina no capítulo 8. E às vezes nós não sabemos o que pedir, às vezes não sabemos o que expressar. Repare comigo que Paulo tem uma expressão em Romanos capítulo 8 que ele diz: porque não sabemos como convém pedir. É a mesma expressão de João capítulo 3 versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é uma expressão que às vezes nós não sabemos a extensão desse amor. Então Paulo diz às vezes que nós estamos também muito longe de saber o que pedir em oração. Por isso nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele assiste mesmo quando eu não sei o que pedir, mesmo quando eu não sei o que eu estou passando, mesmo eu não sei que tipo de remédio é o melhor para curar-me, mas o Espírito, Ele assiste aqui, Ele sobe até o Pai, se apresenta para Ele, expõe a nossa necessidade para o Pai. Então, irmãos, o maior privilégio que temos é de entregar o culto para Deus. No entanto, Paulo trata do capítulo 1 até o capítulo 11 tudo sobre indicativos. Paulo está indicando a obra. Tem algumas traduções que no versículo 1 diz pela compaixão, mas algumas traduções também diz rogo-vos, pois, pelas misericórdias. Essa é uma tradução que eu mais me inclino a ela. Por quê? Porque graça é te dar mesmo sem você merecer, mas a misericórdia é reter aquilo que você merece. Então tem uma diferença, vou repetir. A graça é te dar sem você merecer. A misericórdia é reter aquilo que você merece. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vê Deus em Cristo agindo em favor da humanidade, a fim de reconciliar o homem com Ele novamente, para que Ele retenha aquilo que nós mereçamos. Então Paulo passa agora dos indicativos aos exortativos. Por exemplo, no versículo 1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Isso, sem dúvida, é uma linguagem veterotestamentária. Isso é linguagem sacrificial do Antigo Testamento. Por exemplo, toda vez que o ofertante ele pegava o seu animal sem dor, sem mácula, ele se aproximava do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, no altar, com brasas, ele colocava esse animal dentro, em cima do altar. Uma vez entregue, o ofertante ele não podia mais ir lá no altar e retirar aquilo que foi colocado no altar. Aleluia! Só que repare no detalhe: o que está no altar, para subir até a Deus, precisava queimar pelo fogo. Só que o ofertante ele não podia mais pegar o que estava no altar. Você entende o que Paulo está dizendo? Óbvio que uma vez que você entende que Deus em Cristo agiu a fim de reconciliar você com Ele novamente, para não te dar, para reter aquilo que você merece, qual é a forma de reconhecer o que Deus ele fez? Entregando o seu corpo, que no texto grego é soma, que significa tudo aquilo que interage com o mundo físico, racionalidade, alma e corpo. Não é uma parte, Deus que é o completo. Então Paulo está ensinando, coloca no altar. Uma vez que você colocou no altar, quando começa a queimar, começa a doer, a tendência é ir lá querer pegar de volta aí. Sabe o que isso significa? Eu vou abrir aqui um entre parênteses. Todas as vezes que você oferece seu corpo como um sacrifício, ele vai queimar, sabe como? As dores de fazer a obra, as dores de estar no ensaio, as dores de atender a convocação do pastor da conversa, as dores de estar envolvido no departamento. Sabe quando você começa a fazer a obra, o seu comportamento ele se torna diferente.
capítulo 11, ele diz que por isso, Paulo está exortando como responder a essa demonstração. Enquanto o ser humano, ele não entende como responder aos estímulos do que foi feito para ele, o ser humano vai continuar irracional. Porque a tradução que eu leio, ela diz: apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto lógico. Vamos voltar lá para o texto de Levítico, capítulo 6, um dos versículos mais citados, mas às vezes um pouco com falta de compreensão. E o fogo arderá continuamente no altar, e o fogo não se apagará. Por que o fogo não pode se apagar? A pergunta é: por que Moisés recebe essa instrução de Deus, reporta ao seu irmão Arão, o sumo sacerdote, para que aquele fogo no altar, uma vez aceso, ele não pode mais se apagar? Existia uma preocupação naquela época, era deserto. Por exemplo, 2 vezes se colocava, atiçava fogo no altar. Por exemplo, das 6 da manhã até as 6 da tarde, todo mundo está acordado. Então coloca o sacrifício ali, vai queimar, mas todo mundo está acordado. 6 da noite até as 6 horas da manhã já fica um pouco mais difícil, porque todos dormiam. Mas a instrução divina era: esse fogo no altar, ele não pode se apagar. Porque se esse fogo ele se apaga, esse sacrifício não tem como queimar e não tem como prestar um culto para Deus. Então entenda uma coisa: você precisa monitorar a sua vida espiritual. Você precisa monitorar de uma forma que você consiga identificar tudo aquilo que falta para você viver e para você manter uma vida com o fogo aqui aceso. Porque não adianta, irmãos, eu vim ao culto tentar entregar o meu corpo para Ele, se o fogo aqui não está aceso. Se o fogo aqui não tiver aceso, esse sacrifício ele não queima mesmo estando dentro da congregação. Então a palavra para você é para o altar, para os departamentos, para a igreja: monitora, continue atiçando o fogo. Como é que atiça o fogo? Rafael, oração, leitura de Bíblia, estar em culto, isso, o fogo está aqui dentro, consequentemente, você está queimando. Senão não dá. Irmãos, essa resposta não é simplesmente uma barganha tipo isso por aquilo, como se de má vontade nós vamos pagar de volta o que Deus ele fez. Já que ele fez, então você entrega, não é uma barganha. Mas pensa comigo, no capítulo 1, Paulo vai retratar a ausência do Evangelho, o que causa planetariamente. Por exemplo, por isso que ele diz: pastor, eu não me envergonho do Evangelho. Porque a ausência do Evangelho causa um caos planetário. Aleluia. O homem, ele reduz Deus a 4 patas, depois a 2 patas, depois a se rastejando. O homem, a ausência do Evangelho torna o homem antropocêntrico. Ele começa a se colocar no centro ao invés do Criador. A ausência do Evangelho faz o homem trocar o seu uso natural, faz a mulher trocar o seu uso natural. A ausência do Evangelho, ela causa um caos planetário. Então Paulo diz que no céu se manifesta a ira. Olha para mim, o termo manifestar está no presente e futuro. A ira é um elemento escatológico do julgamento do último dia. Mas Paulo diz que a pecaminosidade era tão grande que os céus já aclopou a ira. Só que a ira, o julgamento dele, é um elemento de julgamento. Então significa que nós já estamos dentro do tribunal de Deus. No capítulo 2 de Hebreus, queixudo,
mesma coisa, você acha que você vai ficar impune naquele grande dia? Pelo contrário, vocês estão desprezando as riquezas da paciência. O termo grego paciência, olha para mim, significa que Deus, Ele luta consigo mesmo para se conter, para não voltar nesse exato momento, para dar condição das pessoas se arrumarem, para que quando Ele vir, haja as pessoas com vida no altar. Então a pessoa despreza as riquezas da paciência. No capítulo 3, o judeu diz: mas espera aí, se a minha queda ajuda Deus a alcançar outras pessoas, não seria Deus injusto me encerrando debaixo do castigo? No capítulo 3, mais para frente, Paulo, como já percebeu que nós já estamos dentro do tribunal, ele faz uma expressão de inclusão e de exclusão. Qual é a inclusão? Não há um justo sequer. Ele inclui. A exclusão, não há quem faça o bem, não há quem fale a verdade. Está dentro do tribunal. Chega um momento, irmão, que Deus, Paulo diz, cai-se diante dele toda a vida. Dentro de um tribunal, quando o réu não tem mais argumentos para se defender, ele se cala diante do juiz, assumindo a sua culpa. Paulo diz: se cale diante dele toda a humanidade, porque toda a humanidade não tem argumento contra Deus. Aleluia! Porém, Paulo diz, no mesmo capítulo 3, porque Cristo foi feito propiciação pelos nossos pecados. Olha para mim, o que é a propiciação? Lá no Antigo Testamento, véu, o símbolo divino, símbolo terreno. O historiador Flávio José disse que colocaram 10 cavalos de um lado, 10 cavalos do outro, para puxar, para arrastar esse véu, e não conseguia. Lá dentro, o que tinha? O altar. Ninguém entrava. O sumo sacerdote, depois de se banhar, colocava as suas vestimentas aparadas, com aquela expressão em ouro ao Santíssimo Deus, o incensário aceso, os 2 animais dentro do altar. Quando decolava, ele pegava o sangue, colocava no altar. Diz a Bíblia que naquele momento Deus descia no lugar santíssimo. A crucificação de Cristo foi uma exibição de tudo aquilo que ninguém conseguia ver do que acontecia para dentro do véu. Só que no Antigo Testamento, segura, o
Já viu aquela discussão de Jesus e a mulher samaritana no capítulo 4? Primeiro, Jesus, olha a psicologia de evangelística de Jesus. Discípulos, vão todos para a cidade comprar comida. Você acha que Jesus vai tratar do estado passado de uma mulher que teve 5 maridos na frente de 12 homens? Olha, você acha que Jesus, não, assim, vamos comprar comida, deixa eu aqui, eu vou ter um particular com ela agora. Ela vai até o poço, uma herdade de Jacó. Esse poço, a tradição diz que quando Jacó volta para reconciliar com seu irmão Esaú, ele volta. Ele tinha uma comitiva, Jacó, com ele: esposas, filhos, servas, gados, no meio do deserto, próximo de chegar com seu irmão Esaú. Jacó não tinha nada de água para dar para sua família, seus servos, seu rebanho. Aleluia. A tradição diz que Jacó, ele dobra os seus joelhos e fala: Senhor amado, eu preciso da água, Senhor. Glória. Deus se aparece para Jacó e fala: Jacó, não é no mato, Jacó está no deserto. Pega a pá, pode cavar no meio do deserto que você vai encontrar um poço de água. Tem alguém aqui? Vou dizer, vou liberar a palavra. É no lugar mais desfavorável, é no lugar mais desproporcional. Vai lá, lança a rede, porque é lá que Deus vai voltar a sua vida. Aquele poço era famoso. A mulher, ela externa sua tradição para Jesus, dizendo: ó, Jacó foi onde José foi enterrado, em si, nos seus ossos. Esse poço está aqui. Nosso pai Jacó, seus filhos, seus animais. Eu estou vendo aqui um judeu baixinho, franzino, porém, você quebrou uma regra de etiqueta. Você veio conversar comigo. Eu vou te dar liberdade para ver até onde você vai chegar. E Jesus começa a continuar o diálogo com ela. Ele oferece uma água para ela. Mas o poço é fundo, você também não tem nem o que tirar. Como é que você vai fazer isso? Aleluia. Jesus vai para ela e fala: minha filha, se você soubesse quem é que te pede, tu lhe pediria, e ele vos daria água viva. Lá na frente, ela fala assim: não, eu quero essa água. Olha a progressão evangelística de Jesus. Eu ofereço a água, agora eu vou demonstrar o seu estado pecaminoso. Por quê, pastor? Olha que interessante. Se essa mulher não reconhece o seu estado pecaminoso, jamais ela valorizaria a água que Jesus está oferecendo. Por isso, se tu conhecesse, indica que ela não conhecia. Agora, olha a expectativa positiva de Jesus. Se tu conhecesse, tu lhe pediria, está vendo a expectativa positiva? Significa, você não conhece, mas eu sei que se você conhecer, você não vai resistir sempre. A pergunta é: por que pelo lado de fora não tem? A resposta é: porque não conhece. A conclusão é: depois que conhecer, a expectativa de Jesus é positiva. Eles vão ter de beber dessa água. Ah, então eu quero. Então vai lá e chama seu marido. Ela fala uma verdade, mas eu uma mentira. Eu não tenho, dissesse a verdade, porque tiveste 5 e o seu atual relacionamento também não te pertence. Aí parece que é uma mudança abrupta no assunto. Parece que é uma mudança abrupta. Aí onde que devemos prestar o ponto? Aonde que devemos estar? Está vendo? Porque é mais fácil debater teologia do que encarar as realidades dos nossos pecados. Ela quis mudar. Peraí, há uma disputa teológica que é em Jerusalém, ou é aqui em Gerizim, Samaria, que se presta um verdadeiro culto? Aonde que há? Afinal de contas,
desculpa a expressão, mas nós estamos encontrando um monte de ministros do evangelho com a cabeça muito fechada. Não, o verdadeiro culto está lá na Madureira. Não, o verdadeiro culto está lá no Belém. Não, congregação não define verdadeiro culto local. O que define o verdadeiro culto é a forma que você presta para ele. Irmãos, eu queria o pastor ter, olha a minha mão ali, né? Pareceu dois adolescentes, né, pastor? Aqui brincando. Mas é isso. Olha a expressão dele. Não. Local não define verdadeiro culto. Lá em Jerusalém, por mais santo que é, olha lá os fariseus. Olha lá no Monte Gerizim, o lugar mais abominável, a ralé, a plebe. Olha você que vai voltar para lá como uma missionária. Então, o local físico não define. Aí pode ser que ela antecipou a pergunta e Jesus antecipou a resposta. Porque para Deus importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e na verdade. Aí, segura! Porque o Pai está à procura dos que tais o adorem. Então eu percebi que quando eu presto meu culto, não é eu que encontro Deus. Segura, agora vai fazer mais sentido para você. Você entende agora por que você já sentiu a presença de Deus dentro do carro? Agora você entende por que às vezes você liga um louvorzão dentro do lar, começa a falar em mistério dentro da casa? Você entendeu agora por que lá na faculdade, ou trabalhando na madrugada, você sente a presença de Deus? Porque quando você presta o culto, não é você que encontra Deus, é onde você está. Você entra em espírito e presta o culto. É Deus que te procura. O ritmo da massa. Com os ações do texto, está acabando meu tempo. Lucas capítulo 7, eu não ia, eu só ia ficar em Romanos capítulo 12. A entrega do culto a Deus em Romanos capítulo 12 reverte o que Paulo fala no capítulo 1 da ausência do Evangelho. Quando você entrega, você volta racional, como Paulo fala. É um culto lógico. Pelo amor de Deus, não estou aqui para desmerecer Deus familiares, ok? Mas só vai distinguir você da irracionalidade de um animal quando você entrega o corpo como culto a Deus. Paulo, aí sim nós voltamos a ser um homem, um ser humano racional. Diga comigo, diga não, observe só uma coisa. Os elementos que constituem o culto não é responsável da sua adoração. Porque se isso for responsável, pastor, daí a hora que sai da sua culto, hoje Deus não falou comigo. Não, os louvores que a banda escolheu não estava legal. Mas as irmãs escolheram o louvor do departamento e, nossa, foi um caos. Os jovens, está vendo? Se o meu culto depender dos elementos que constituem o culto, a responsabilidade então é de Deus, é do ser humano. Mas não, culto não depende, prestar o seu culto para Deus não depende dos elementos que constituem o culto. Porque se a palavra do altar ela flui, isso não significa que eu não posso entregar o meu culto para Deus. Repare comigo, Jesus é convidado para dentro da casa do fariseu.
mesa está repleta de iguarias. Esse tipo de jantar tinha que ter um famoso. Jesus estava ali. Porém, era aberto ao público de fora, todo mundo podia entrar nele. Por isso que a mulher pecadora, ela tem acesso naquele momento. Aleluia. Olha a mentalidade dessa mulher. Meu amor, olha essa mentalidade. Ela entendeu que culto não é improviso. Eu não posso chegar aqui e improvisar o meu culto. Olha a mentalidade dessa mulher. Eu vou levar o meu unguento. Quando eu chegar lá, eu vou lavar os pés dele com as minhas lágrimas. Antes de chegar, ela se preparou. Eu vou secar com aquilo que é a minha glória, o cabelo, eu vou secar os seus pés. Se ele não tiver ninguém que esteja beijando, em termos de adoração, eu vou fazer isso. Ela entrou. Ela se preparou antes, entrou no culto. Quem estava lá dentro? O fariseu. O que ele estava falando no coração? Que decepção. Se esse homem fosse profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que está diante dele. Olha a resistência. Está vendo? Nenhuma resistência dentro da casa impediu aquela mulher de chegar até eles e prestar o seu culto para ele. Culto não se improvisa. Culto você prepara ele de dentro e de fora. Eu posso chegar no culto, o irmão pode estar me olhando de baixo acima, de cima a baixo. A irmã do lado pode estar incomodada. O homem pode estar aqui no altar e a chama de glória pode estar incomodando ele. Não me interessa. Ninguém dentro da igreja pode impedir de ele pegar o meu culto. Ninguém pode. Vou finalizar por aqui, irmãos. Olha essa expressão. E já vou encerrar. Olha essa expressão. Quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe, Jesus disse: Simão, tenho uma coisa a te dizer. Ele disse: mestre, pode falar. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e outro 50. Não tendo com que pagar, perdoou-lhe ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu e disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, ele olha para ele, se volta para a mulher, mas dizendo a Simão, ou seja, Simão, pega o exemplo de culto dessa mulher. Segura, porque a forma que você presta o seu culto define a forma pelo qual você vai sair da igreja. Segura, a forma pelo qual você presta o seu culto vai definir a forma pelo qual você vai sair da igreja. Lá no versículo 49, os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? No versículo 48, Jesus olha para a mulher e diz: vai, e os teus pecados te são perdoados. Você pegou a visão? Culto não se improvisa. A forma pelo qual você presta seu culto vai definir a forma pelo qual você sai
Ele não rejeita a extravagância. Maravilhoso. Culto não se improvisa. Tem que manter fogo aceso. Agora, e finalizo por aqui. Rogo os irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo. No Antigo Testamento, qual é o seu nome? Anderson. No Antigo Testamento, o Anderson estava lá. Ele entregava a sua oferta ao sacerdote. O sacerdote colocava no altar. Era queimado e o culto era oferecido. Aleluia. No Novo Testamento, o Anderson agora, Deus não quer mais a sua oferta. Deus, Ele quer o ofertante. Rogo-vos que apresente o vosso corpo. Não quero mais só o que você tem. Agora, Deus quer o ofertante, não só o que você tem. Mais que isso, irmãos. Eu encerro por aqui. Vai ter horário que me convém. Mas tudo é muito importante. A forma que nós prestamos o nosso culto define a forma que nós vamos sair dele. Então é importante nós termos consciência da importância de culto. Como eu disse, eu ouvi muito isso aí, eu questionei muito no começo da minha conversão, de que eu saí um pouco revoltado. Bem no começo. Hoje está com quase 10 anos, graças a Deus, não estou servindo a Deus. E, não, pastor, hoje não pregou. Não, irmão, hoje não cantou. O culto não depende. O meu culto não pode depender dos elementos que culto é uma decisão pessoal. Eu vou ir e vou entregar. Glória a Deus. Se eu sentir a presença de Deus, isso é graça. Mas culto, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não receba, não significa nada. Eu simplesmente tenho que vir e entregar o meu culto para Deus. E digo mais para os irmãos e vou ensinar agora, irmãos. O meu primeiro culto, ou melhor, eu tive, em 2008 eu cometi um crime. Eu fiquei 14 anos da minha vida preso no penitenciário. Tem 4 anos que eu estou aqui em liberdade. Glória a Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo lá dentro do presídio. Fui batizado nas águas lá dentro do presídio. Comecei a estudar a Bíblia lá dentro do presídio. Vocês devem conhecer esse pregador famoso, o pastor Juliano Fraga. Eu convivi dentro da mesma cela junto com ele. Nós convivemos juntos. E desde que eu saí de lá, eu tenho pregado a palavra de Deus. Você deve conhecer o pastor Carlinhos, né? Meu pai na fé. Eu lá dentro do presídio. Eu também conheço o irmão de uma pessoa que está aqui também, que esteve junto comigo. Conheço. Então, acredite, irmãos, o culto faz toda a diferença. Eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Eu trabalho por conta, tenho meu apartamento, sou um homem casado, sou pai de Glória a Deus. E está aqui, ó, o pregador da palavra prestando culto para Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.